só aumenta a sua vontade de ficar em posição fetal chorando no chão depois. Efeitos práticos eu não acho que ficou datado não, gente. O Japão teve um período ali que ele não podia falar sobre a bomba, né? O único lugar seguro no mundo é São Paulo. São Paulo. Vou levar minha família pra lá. O mundo já testemunhou algumas explosões nucleares, mas somente um país sentiu na pele os efeitos dessa arma de destruição em massa. Nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos usaram bombas atômicas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Centenas de milhares de pessoas morreram na hora e muitas outras faleceram dias ou meses depois, devido aos efeitos da exposição à radiação. Naturalmente, o Japão tem uma perspectiva única quando o assunto é a bomba atômica, e isso transparece na produção artística do país. Livros, pinturas, peças e, claro, filmes narraram e analisaram o impacto físico e psicológico desse trauma. Desde dramas intensos sobre o luto dos sobreviventes até distopias onde armas semelhantes criam uma sombra inescapável sobre o povo japonês. Há todo tipo de história assombrada por aquelas nuvens de cogumelo. Você não precisa se esforçar muito para encontrar exemplos disso até hoje. Um dos maiores ícones da cultura pop, eu falo isso literalmente, surgiu como uma representação dos efeitos da bomba. Porque o Godzilla americano pode até ser o salvador da humanidade contra os monstros, mas o Gojira, que surgiu lá atrás em 1954, é uma força destruidora que mantém o Japão em constante estado de terror. Essa ideia é tão forte que sobrevive nos recentes Godzilla Minus One e Shin Godzilla. Mas ainda assim, talvez nada seja mais impactante que o terror no rosto do Dr. Serizawa quando ele vê o seu destruidor de oxigênio aniquilando o kaiju no filme clássico. Para o Japão, a única coisa pior que o Godzilla é outra arma de destruição em massa. Mas não para por aí. Alguns dos mais renomados diretores japoneses, como Akira Kurosawa, trataram do medo da bomba em grandes clássicos. A obra-prima do estúdio Ghibli, O Túmulo dos Vagalumes, pintou um cenário cru e dolorido da vida de crianças em meio a guerras e bombardeios. Já a animação Gen Pé Descalços foi de encontro direto à bomba com sua história comovente. Isso sem falar dos muitos retratos íntimos da explosão, como Black Rain, de 1989. Calma, não é aquele Black Rain do Ridley Scott. Nessa temporada, vamos analisar a bomba a partir de vários ângulos, mas talvez nenhum deles seja tão triste, relevante e humano quanto o do Japão. É através dele que enxergamos mais claramente o terror disso tudo. A bomba atômica é um marco na cultura pop e na ciência, mas, antes de tudo, ela é uma arma. E hoje, no Quinto Elemento, vamos falar sobre onde a bomba caiu. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Quinto Elemento, nosso novo programa para falar de cinema de forma aprofundada, mas, acima de tudo, apaixonada. Eu sou o Max Valarezo e eu estou aqui acompanhado de um time incrível. Temos Mari Canizares, temos Guilherme Jacobs e temos Bárbara Demerov. E hoje a gente vai falar de muito cinema japonês, né, pessoal? Sim, pois é. Eu vou falar assim, vou admitir já de cara que eu não tinha visto nenhum dos filmes que a gente colocou na lista pra esse episódio. Então, assim, eu já me sinto muito mais inteirada e muito mais interessada no cinema japonês num geral, assim. Tô bem ansiosa pra esse episódio, pra nossa discussão. Não, foi muito legal me aprofundar mais, assim. Eu tinha visto alguns filmes, revi outros. Então, foi um exercício muito interessante e muito rico também. A gente tem uma conexão muito forte, né, entre o Brasil e o Japão. A gente, aqui no Brasil, animes, música, filmes, os ícones japoneses são transportados para cá constantemente. Inclusive, num dos filmes que nós vamos falar hoje, um spoilerzinho, alguém quer vir pro Brasil. Exatamente. Mas, então acho que a gente vai ter muita coisa para falar, que talvez até a galera já tenha familiaridade, mas não saiba o contexto, não saiba de onde veio, e por mim, vai ser muito legal. Vai ser uma conversa muito, muito rica. Bom, no episódio passado, como vocês viram, a gente viu um lado dessa história, que é o lado dos Estados Unidos quando jogaram a bomba, né? Mas a gente vai falar do outro lado que não pode ser esquecido de jeito nenhum, que é o lado dos japoneses. Então eu já vou puxar aqui o primeiro elemento da nossa discussão, que é justamente essa relação do Japão e a bomba. E como a gente viu na introdução desse episódio, deu pra ver que esse foi um evento e um trauma que, na verdade, deu origem a filmes de diferentes estilos, gêneros, mídias, né? E então todos eles são conectados por esse trauma, mas como é que vocês enxergam como esse trauma pode dar vida a uma diversidade tão grande de abordagens? Como é que vocês acham que isso pode ser explicado? Eu acho que é comum que em alguns países, em alguns cinemas, a gente veja alguns eventos definidores, sejam eles bons ou ruins, afetando a arte de várias maneiras.
Na cultura japonesa, óbvio, a gente pode olhar para samurais, a gente pode olhar para animes que tratam de protagonistas heróicos, a gente pode olhar para tantas outras coisas, mas a bomba parece que é um elemento que forçou os japoneses a olhar de cara, olhar face a face a morte de algumas maneiras, e isso leva a reflexões, eu acho, muito ponderadas sobre o estado deles e como é que é, sabe, a valorização da vida lá, eu pretendo falar disso também hoje, mas também bizarramente, né, apesar de ser uma arma de destruição que causou tanta dor, parece que foi um combustível para a imaginação. Porque além dessas coisas mais sóbrias, a gente tem criaturas como Godzilla, que em alguns dos filmes mais importantes ele é essa coisa de destruição, em outros ele já é interpretado de maneira diferente. A gente tem personagens como Akira, o anime clássico, que não vem da bomba em si, mas existe ali o aspecto apocalíptico, existe ali o aspecto radioativo e não para por aí. Vai além e com certeza é um dos países que tem cultura e arte mais pautada nesse elemento de todos que a gente vai falar na bomba atômica. Total. E é muito interessante como o existencialismo se junta ao entretenimento de uma forma muito natural, né? Nos filmes que a gente vai falar aqui, a gente vai mesclar muito isso. O drama com até um pouco de comédia, né? A gente vê ali alívios cômicos dentro de um cenário devastador. Então, eu acho muito interessante. Sim. Inclusive, Mari, você falou que você não tinha visto esses filmes, né? Então, você pôde ter um intensivão dessa variedade, né? Teve algum aspecto, algum tom, algum gênero, assim, que te pegou mais de surpresa? Tipo, caraca, eu não esperava ver esse tipo de coisa numa história de trauma atômico, assim. Cara, eu acho que eu fiquei mais surpresa falando especificamente de Godzilla, da imagem do Godzilla nesse primeiro filme, assim, de como eles trabalharam isso. Porque você realmente tem uma lembrança do visual da bomba ali, meio que muito sutil, mas ao mesmo tempo inegável, assim. Mas uma coisa que eu acho muito curiosa dessas minhas pesquisas para me preparar aqui, claramente eu tava correndo atrás, é que o Japão teve um período ali que ele não podia falar sobre a bomba, né? No período de ocupação dos Estados Unidos, que tinha alguns tópicos proibidos, não podia falar de patriotismo, não podia ter filme de vingança e não podia mencionar a bomba atômica. Então, eu acho que a contenção também do tema, quando você tem a liberação para você poder falar abertamente, também cria toda uma série de metáforas. Tava borbulhando dentro deles. Exato, eu acho que existia uma pressão, acho que interna dos japoneses de tentar lidar com o trauma, que talvez não conseguisse a arte também ter limitado. Então, quando você permite soltar, me parece ser uma explicação também meio humana, assim, de como eles assimilaram. Meio catártico. Eu tinha esquecido completamente dessa questão de que tinha esse... E é bizarro, né? E, assim, até a projeção do Kurosawa no mundo ocidental que fez com que também o mundo passasse a olhar para o cinema japonês e aí permitiu que os estúdios investissem mais e mais. Então, assim, é muito interessante como os Estados Unidos tentou, a gente vai falar até isso em outros episódios, mas tentou conter a própria responsabilidade ali no feito, no ato de jogar a bomba, e como isso, de certa forma, só estimulou o cinema japonês a falar sobre o assunto. O Max falou na introdução, mas acho que vale a gente reforçar. Nesse programa, o que a gente vai mais ver, para mim, é essa variedade de como a bomba pauta o cinema, de como o cinema atômico é variado, de como a gente tem de heróis a monstros, de dramas a suspense, sabe? De filmes de ação dos mais divertidos até filmes de terror. Mas você falou, mais uma vez, vale repetir. O Japão nos faz lembrar que a bomba é, primeiro, uma arma. Não tem como escapar disso. É uma coisa para destruir. E eu acho que se tem uma coisa que vai ligar tudo que a gente vai falar hoje, é essa questão. Isso aqui destrói vidas e destrói lugares. Com certeza. Bom, então, como deu pra ver, realmente tem uma diversidade muito grande, e uma das coisas que é inesperado, eu acho, é quando a gente vê que também tem filmes animados, né, pra falar sobre a questão da bomba. E aí a gente entra, então, no nosso segundo elemento da conversa, que são as animações clássicas que entraram pra história e que é um pouco contraintuitivo porque as pessoas têm essa ideia estereotipada de que filme animado é coisa pra criança. Então, como é que vai fazer um filme pra criança pra falar da bomba atômica, né? E um dos filmes mais relembrados nessa conversa é O Túmulo dos Vagalumes, do Isao Takahata, uma lenda da animação, cofundador do estúdio Ghibli ao lado do Miyazaki e do Toshio Suzuki, que era o produtor. E uma coisa que é interessante desse filme é que ele é sempre mencionado nessas histórias, nessas conversas sobre o trauma da bomba atômica, mas ele não mostra diretamente a bomba atômica, né? Como é que vocês enxergam isso? Por que que ele sempre é relembrado, apesar dele não falar diretamente da bomba atômica? O que você acha disso, Bárbara? Eu acho que é porque, como você falou, as animações, elas remetem imediatamente de início uma infantilidade, uma superficialidade, assim, até de tema. Só que é muito pelo contrário. Quando a gente vê o Túmulo dos Vagalumes, o que a gente vê é o drama muito forte. E eu acho que o que marca esse filme é a relação dos irmãos.
Eu acho que é o que fica, assim, mais marcado. A gente não vê exatamente o momento, mas a gente vê as ramificações daquele evento devastador. A gente vê o que derivou, né? Tudo que nasceu daquela explosão, daquelas explosões, né? Então, eu acho que é isso que mais marca. E tem ali momentos mais leves ali da dinâmica dos irmãos, que eu acho muito emocionante. Mas também tem a dor, tem a perda física e mental, assim. Eles perdem tudo. É a perda da inocência, de certa forma, né? Por isso que eu acho que a animação, pelo menos assim, vendo pela primeira vez o filme, eu acho que funciona muito bem, porque mostra como a bomba é realmente devastadora no sentido humano, assim. Aquelas crianças estão tendo que lidar com perdas, com situações de fome, de mesmo estresse familiar ali, de desestruturação de tudo, da vida como eles conhecem. E a criança... você não tem como você não se importar, não sentir empatia por criança. Não, e sem contar a questão da família, né? Super. Eles são isolados até da própria tia, né? Assim, é uma coisa que eles ficam fora do âmbito familiar e carinhoso que eles eram acostumados, entendeu? A partir da perda da mãe, que é terrível aquela cena, mas aí você vê a tia falando, quando vocês vão embora e quando vocês vão sair daqui? Eles são obrigados a lidarem com tudo como se fossem adultos. Eles não só perderam a inocência na explosão e na perda da mãe, como eles perderam no dia a dia. O Túmulo dos Vagalumes pode não mostrar a bomba, mas eu acho que ele traz pra gente uma outra imagem que é muito associada com a Segunda Guerra Mundial e o Japão e com a bomba, que é a imagem do avião americano passando e bombardeando. Acho que por isso que o filme às vezes vem na mente quando a gente pensa nessas histórias de bombardeio da Segunda Guerra Mundial, mesmo não tendo as explosões nucleares. Não só a questão, né, do avião, dessa imagem que eu acho que é muito marcante do avião jogando a bomba, mas de quem tá no chão ouvindo o alerta, ouvindo o alarme, tá chegando, os americanos estão chegando, a bomba tá chegando. E claro, a bomba mesmo não é dramatizada nesse filme, mas como a Bárbara e Mari falaram muito bem agora, o viver sobre a ameaça da bomba é. O viver sob a ameaça de uma coisa que vai vir dos céus, literalmente morte dos céus. Não, e tem uma coisa também que isso vem também de um lado de uma memória do próprio Takahata, porque se você vai ver sobre a vida dele, ele conta que quando ele tinha 9 anos, ele e a família sobreviveram a um ataque aéreo de um avião americano na cidade de Okayama. Então, ele tem a experiência direta para retratar essa questão, e a gente vê esses ataques aéreos, as coisas caindo do céu. Semelhante ao Menino Yagasa com o bombardeio de Tóquio e o Miyazaki, que assim... também não dramatiza a bomba atômica, mas aquela abertura do Menino Yagasa, você olha e fala, sinto as mesmas coisas. Tem uma ligação, tem uma conexão. E uma coisa muito interessante da narrativa de Túmulo dos Vagalumes é que começa pelo fim. Então você já começa ali sabendo que vai ser devastador, sabendo que vai ser triste. Porque aquela caixinha lá de doce, todos esses elementos, esses artifícios que o roteiro usa, e aí volta no tempo, e aí tem essa... a dinâmica dos dois, né, eu repito, é maravilhosa e emociona, assim. Então você já sabe que vai ser uma experiência devastadora, você já sabe. Não só pela bomba, mas também pelos irmãos. Você já sabe que a menina não tá viva. Juro pra você, assim, eu sabia que ia ser triste. Nada mas me preparou. Pelo amor de Deus, gente... Tipo, o que foi aquilo? Foi o primeiro que eu vi e eu falei, não, vou ver a animação que dissipar, vai ser mais suave. Não mostra a bomba de... Isso. Maluco. Imagina um live action de Túmulo dos Vagalumes. Nossa, não quero mas, então, mas aí que tá, eu acho que o fato dele ser tão marcante é justamente ele ser uma animação também, porque ele consegue traduzir o horror de uma forma muito única e também criar uns momentos de beleza que só faz você se encantar e que só aumenta a sua vontade de ficar em posição fetal chorando no chão depois. Porque você viu a beleza dos vagalumes animados daquele jeito e tudo mais, as cores. Então, é muito isso, assim. A experiência animada também é integral pro soco no estômago que você leva, né? Que você sabe que vai levar. Exatamente. E você que tá ouvindo a gente aí, né, nesse ano de O Menino Yagasa e o Miyazaki sendo celebrado, vale muito a pena conhecer os filmes do Isao Takahata, que é, como o Max falou, o cofundador, e era amigo, e o Miyazaki considerava ele como mentor. Então, terminou o Miyazaki, terminou os clássicos obrigatórios, parte pro Takahata, começa pro Túmulo dos Vagalumes, que, sem exageros, provavelmente é o filme mais conhecido do Ghibli, sem ser dirigido pelo Miyazaki, mas a filmografia dele é muito rica também. Sim. E tem outra animação que a gente não pode deixar de falar, que sempre é relembrada, que é Gen Pé Descalços, do Mori Masaki, que é baseado no mangá e acabou também sendo um marco na história da animação japonesa para falar sobre a bomba atômica. Agora, esse aqui, meus amigos... o Túmulo dos Vagalumes deixa a gente no chão por conta da tragédia e também não falo diretamente da bomba atômica, mas Gen Pé Descalço é um filme que vai contar a história de um garoto que mora em Hiroshima com a família e a gente vai ver a bomba caindo. Isso aqui é diretão, né? E assim, então...
Esse aí é um que vai... E eu queria ver de vocês justamente, então, por exemplo, Mari, pra você. A gente tava aqui falando, né, sobre a questão do que parece ser meio contraditório, a animação, né, que é uma coisa geralmente inocente, né? Como é que você enxerga o uso também da animação nesse filme aqui e como eles usam isso pra criar um horror, né? Eu acho que a animação aqui, ela faz uma coisa que a gente não poderia fazer em live action tão bem. Que é você recriar o efeito físico da bomba nas pessoas. Sim. Essa é, assim, devastador mesmo de você assistir. E é até ruim falar isso, mas é muito bonito, assim. O desenho como a luz é manifestada no vermelho, no amarelo, no laranja, toma conta de tudo. E você vai vendo a pele das pessoas derreter. Você vai vendo, tipo, realmente a vida que você acompanha naqueles primeiros 30 minutos, né? Uma vida cotidiana, alegre, tranquila daquela família que tá prestes a receber mais um filho, que tem uma vida confortável, que tem uma vida em comunidade muito boa, e você vê aquilo tudo ruir. O bonito é o que vem antes da bomba, Exato. né? Com a direção de arte e tudo mais, e aí quando vem a bomba já não deixa de ser bonito, vem o horror, né? E aí vira, tipo, um soco no estômago mesmo de você ver, de você ter clareza do que aconteceu. Sim. Porque eu acho que a gente pode falar dos traumas, a gente pode ver as fotografias e ver as pessoas, mas a experiência que a gente, principalmente estando no Brasil, que tá muito distante do Japão, de tudo que aconteceu, você tem uma sensação quase física do efeito, né? Tipo, é muito inegável você se colocar no lugar daquelas pessoas. É um exercício empático muito intenso, assim. Muito. Sim. A sequência da bomba atômica nesse filme é uma coisa simplesmente assustadora, assombrosa. Entrando nesse programa, na nossa preparação, eu pensei qual é a sequência de explosão atômica mais marcante que eu já vi. E na minha cabeça vinha o Exterminador do Futuro 2, que a gente vai, acho que até falar dele em episódios futuros, e continua uma sequência muito boa, quando a Sarah Connor tem o vislumbre ali do Judgment Day. Mas a de Gente de Pés Descalço, eu acho que ela traz 3 coisas que transformam aquela sequência pra mim numa obra-prima. Primeiro, é o flash inicial da bomba, literalmente a luz, o branco, alcançando todo mundo, porque aquilo ali é instantâneo e ao mesmo tempo diz pra você, tudo que vem agora é ruim. É um anúncio. Tem a questão da destruição em 2 sentidos aí pra fechar, né? A destruição das construções, da cidade, aquilo ali, como você falou, ruindo mesmo, e a destruição física que é encenada quase como um derretimento mesmo, né? Aí o calor da bomba e tudo mais. Eu não acho que o filme é ótimo, eu acho que funciona bem esse comecinho pacato do dia a dia pra você ter depois dessa destruição. Acho que depois quando ele tenta voltar um pouquinho mais pro mais cômico, apesar de que eu entendo a mensagem de tem como se recuperar e continuar vivendo, por ser uma história muito pautada num protagonista ali muito animadão, né? Aquele menino japonês que a gente já vê com semelhanças naquela personalidade, sei lá, de protagonista de shonen, assim. Acho que o humor, o tom do filme varia um pouco demais pra mim. Só que em relação a dramatizar essa sequência, o bombardeio, a explosão, cara, é referência. Totalmente. E ao mesmo tempo é uma coisa que você vê uma vez. Bárbara, você tinha falado justamente mais cedo sobre como você se surpreendeu em ver elementos de comédia em filmes, né? E esse é um que traz, né? Exatamente, então como é que você enxerga essa questão? Eu acho que, eu concordo com o Jacobs, eu acho que não é tão dosado assim, não é tão equilibrado, sabe? O drama com a comédia. É meio que um coming of age de uma criança, né? Porque a criança também, ela é traumatizada, o Jen, e tenta ali perpassar, né, por essa nova realidade extremamente traumatizante, assim. E a cena da explosão é surreal, o silêncio daqueles segundos também, que com certeza existiu, né? A sombra das pessoas e a sequência em que ele e a mãe grávida precisam deixar pra trás o pai, né? Nossa. E ele fala, vão embora, e ela grávida, Não, é um negócio o pai assim, e os irmãos, né? Tem Sim. o irmãozinho pequeno que tá com o Jen o tempo inteiro. Isso. É muito devastador. Só que o que eu acho interessante, comparando com o Túmulo dos Vagalumes, é que o Túmulo dos Vagalumes, ele traz uma versão, acho que muito crua, assim, da vida depois. No sentido de que, como eu posso dizer, não tem... é meio desesperançoso, né? Mesmo. Tipo, você pode fazer o que for, você pode ir lá. Ele tentou viver com a irmã e ele não conseguiu salvar, ele não conseguiu construir uma vida pros dois. O Jen, eu acho que mostra um recomeço, né? Então, eles encontram uma outra criança e eles acolhem a criança. E a criança é igual ao irmãozinho. Exatamente, porque na verdade, eu acho isso muito legal, porque ele encontra um outro garoto que parece com o irmão dele, ele vê um outro cara mais velho que fisicamente lembra um pouco
pouco o pai dele, então parece até um jeito de simbolizar essa ideia do tipo que é possível recomeçar de certa forma, né? E particularmente com o desenho, né? Mesmo de acolhimento, de tipo, acho que de solidariedade entre as pessoas ali. E eu acho muito forte no Jane, além da própria sequência, a mensagem no final que é comparar com o trigo, né? Que é uma coisa que é, tipo, é um ícone também nacional, assim. E você falar... É de onde ele mora, exato. E você falar de como ele resiste a tudo, né? Sim. Pode acontecer o que for e ele vai estar lá. E é a mensagem que o pai dele deixou e ele aprendeu na marra, infelizmente. E os dois filmes falam da desnutrição, da falta de alimento, da pobreza mesmo que assolou aquela população. E os dois filmes falam, né? A gente vê a irmã do Túmulo dos Vagalumes, infelizmente ela morre de desnutrição. Eu espero que você já tenha visto o filme. Gente, desculpa, spoiler de décadas aqui. E também no Jen, a bebezinha, né, não resiste. Porque não tem comida. Sim. Então, além da destruição toda, física e mental, do trauma que as pessoas tiveram que viver, elas ainda tiveram que conviver com a pobreza, com a falta de recursos. E já antes também, né? Porque no Jane, pelo menos, o pai é super crítico da guerra. Ele é uma pessoa que se diz não patriota. Eles até zoam as pessoas passando na rua, eles estão comentando das porções de comida que tem, que já estava escasso. Isso. Eles estão criticando a guerra e ainda assim eles são vítimas de tudo aquilo. Então, eu acho interessante também como ele traz esse elemento mais abertamente crítico ao que aconteceu. É uma coisa que eu acho que o Túmulo dos Vagalumes tem, mas de um jeito um pouco mais sutil, implícito. Que pra mim existe no quão forte é o discurso da tia para você não estar trabalhando no esforço de guerra, você não merece comer. Então, essa questão da honra japonesa... Nossa, isso me deixou tão brava. Nossa senhora, eu fiquei indignado, eu fiquei dando o dedo pra essa tia o filme inteiro. Essa questão da honra japonesa, do faça por merecer, do merecimento, é muito, muito impactante também ali. E no Jen, acho que a gente pode encontrar, também no Túmulo dos Vagalumes, obviamente, mas no Jen acho que vale ressaltar o poder que a animação tem para transmitir sensação de algo. Vocês mencionaram mais cedo a questão dele reencontrar uma criança que parece o irmão, né? O adulto que parece o pai. Óbvio que no live action você poderia colocar o mesmo ator, mas o fato de ser desenhado, que você pode fazer um traço meio que semelhante a uma outra mudança, permite essa semelhança de uma maneira muito mais sutil e acho impactante e eficaz. Mas não só do lado bom, no lado negativo também. Quando é hora de você demonstrar os efeitos da bomba, o jeito como a paisagem vira aquela coisa infernal, apocalíptica, escura. Olha, de novo, tem como fazer versões live action disso. Eu acho que a questão expressiva, o expressionismo que a animação traz, não tem como você reproduzir. Agora, falando em live action, né? Live action versus animação, acho que a gente pode já puxar o nosso elemento número 3 da conversa, que é aí, de fato, para uns filmes live action que são muito importantes da gente relembrar aqui nessa conversa. E um deles é um clássico do grande Akira Kurosawa, que é Anatomia do Medo, de 1955. A Mari já tá aqui, tipo, segurando as lágrimas. Você tá muito fresco na sua memória. Você viu literalmente acabei de ver o filme. Eu acabei de ver. Mas então, já que tá tão fresco na memória, então conta aí pro pessoal do que se trata esse filme, né? Cara, a gente tá falando basicamente de uma família que tá... É um grande caso de família no contexto pós-guerra, vamos dizer assim. Então, a gente tem um pai que tá muito ansioso e eu acho que aflito com a possibilidade da bomba de hidrogênio e da bomba atômica voltar a cair no Japão. Então, o grande plano dele é realmente levar a família inteira... Pra onde? Pro Brasil. Brasilzão. Pro Brasil. Pra uma cidade perto de São Paulo. Exatamente. O cara fala, o único lugar seguro no mundo é São Paulo. Vou levar minha família pra lá. Que loucura, né? Mas assim, eu acho... E ele não quer levar só a família, o núcleo familiar, ele quer levar as amantes, os filhos, todo mundo, assim. Todo mundo que ele puder levar, ele quer levar. E é um cara, assim, realmente assombrado pelo IC. No episódio passado, você falou isso, né? De qual o apelo da bomba, porque a gente tem tanto fascínio por ela. E esse filme me lembrou muito isso. Que é a constante possibilidade de alguma coisa ruim acontecer. A qualquer momento. A qualquer momento. Você nunca mais vai estar seguro. E aí as pessoas até falam pra eles, ou isso que me... Nossa... Eu não consegui... Nossa! Mas falavam pra eles zoando. Você sabe, né? Que se cair a bomba nos Estados Unidos, vai vir pra cá, porque o Japão é o vale radioativo. E eu vi o velhinho desesperado. E eu... Nossa! Gente, é muito cruel. É muito cruel. É por essa reação que eu considero Anatomia do Medo um filme de terror. Entendi. De verdade, assim. Porque você entra na mente de um protagonista desesperado. Até a maquiagem, né, do ator que a gente vai falar aqui,
feita pra mim, me veio de que ele tá mais velho, ele envelheceu, né, na guerra. Então esse filme é de 55, 10 anos depois que a bomba foi jogada lá, entendeu? Então ele vive esses 10 anos desesperado. E ele entra numa loucura e a gente entra nessa mente com ele. A gente entra na mente do personagem e a gente fica também agoniado, igual você fez, Mari. A gente fica fisicamente incomodado, assim. Então, por isso eu considero realmente um horror. É um horror, porque é real. E quando o terror é real, assusta muito mais do que não é real. Sim, com certeza. E você estava falando justamente... É importante a gente falar também do ator, como você acabou de falar, que é o Toshiro Mifune, que é um dos grandes atores da história do cinema japonês, que fez vários incontáveis filmes com o Kurosawa. Né? E é muito simbólico, e eu também quero ver a sua perspectiva disso, Jacobs, que seja ele nesse papel maquiado para ficar mais velho, em vez de trazer só um ator mais velho, porque... E na minha visão é muito isso também, assim, você pegar um ator que a essa altura já era visto como um cara heróico e vamos transformar ele nessa figura, né, paranoica, envelhecida, fragilizada. Eu acho que tem um certo propósito narrativo também para essa escolha. O que você acha? Eu acho que o Mifune me força a falar em absolutismos. Eu acho que esse para mim é o maior ator que já viveu no cinema. Eu acho que ele e o Kurosawa são a maior dupla também. E é muito impactante pra mim que esse seja o filme que o Kurosawa faça logo depois do filme mais conhecido dele, que é o Sete Samurai. Porque ali é um épico de ação que leva ele pro mundo todo. E a gente sabe que em direção, muitas vezes, quando você consegue um filme desse, depois você tem carta branca. E a carta branca dele é fazer esse filme, e ele traz o Mifune, acho que por uma razão muito específica. Além do que eu falei, mais um exagero aqui. O Mifune, pra mim, é o melhor ator físico que já existiu. Ele é sempre muito expressivo, balançando os braços. E coloca, se agacha, se levanta e tal. A postura, exatamente. Ele tá constantemente assim, né? Curvado. Tenso. Aqui. Exato. No Bad Sleep Well, ele é tenso, ele é engravatado. Em alguns filmes de samurai, ele é removido, ele é apático. Em outros, como o próprio Sete Samurai, ele é um pouco alívio cômico, ele é ali brincalhão. Mas nesse, ele traz a fisicalidade que eu imagino, especialmente no Japão, já era algo muito conhecido, porque é o principal estrela da história do país, e ele coloca dentro de outro contexto. E aquela fisicalidade que num Sete Samurai da vida pode ser engraçada, virá aterrorizante. E, em paralelo, a gente tem um outro ator dentro desse filme, que é mais velho, que também colabora muito com o Kurosawa, e que está em outro filme que a gente vai falar já, que é o Takashi Shimura. E eu acho que o contraste deles dois é muito interessante, porque são dois caras mais velhos, dois caras que já passaram pela bomba atômica, que tem memórias, obviamente, muito firmes naqueles dias, naquele terror do Japão. E o personagem do Shimura, que é uma espécie de mediador, que é chamado pelas cortes ali pra ver, é o cara que me faz... que eu acho que ele é a nossa entrada nessa história, 100%. Ele é a audiência nessa história. E ele força a gente a observar o Mifune, por mais caricato que seja, como uma pessoa, e no final do filme chega ao ponto de questionar. Na verdade... talvez ele não seja doido, talvez doido seja quem não tá como ele. Se o mundo tem essa capacidade de destruição, talvez todos nós devêssemos querer fugir pro interior de São Paulo. O que é loucura, né? Essa é uma pergunta que literalmente é falada no final do filme. E aquela cena simbólica final, assim, né? Em que um desce a rampa, ele desce a rampa e a filha, né, sobe a rampa pra visitá-lo, assim. É uma coisa assim, é algo cíclico. Eles não estão enxergando da mesma forma que ele, e quem enxerga essa realidade da bomba tá preso. Tá num local com loucos, né? Quem é que tá no mundo de loucos? Quem tá preso lá dentro ou quem tá vindo pra negando a realidade. Exatamente. E eu acho muito interessante também, a gente fala do paralelo com o mediador, mas eu acho muito forte o paralelo com o neto também. Eu acho que uma das cenas mais fortes pra mim do filme é quando ele vê o clarão e a primeira reação dele é se jogar em cima do bebê de qualquer jeito pra salvar aquela criança. Ele tá com medo do futuro realmente da família. E tem um determinado ponto que os dois estão deitados no chão, né? Os dois estão adormecidos. Ele por um impacto de realmente ter passado mal de nervoso e a criança dormindo. E aí você vê, tipo, realmente lado a lado como tá todo mundo ameaçado. Não, e é tão interessante que ele tá cego pra ajudar a família, que quando ele explode tudo e ele é pego, né, assim, as pessoas veem que... Ele fala, não, vamos junto, vamos. Ele quer salvar todo mundo. De que ele tá prejudicando as pessoas locais. E é muito triste isso, porque não é proposital. Ele não quer fazer mal.
ele acha que ele tá fazendo bem, na verdade, né? Ele quer levar os funcionários... Ele queimou tudo pra poder falar, não, vamos comigo. Gente, não tem mais desculpa pra vocês ficarem aqui. Eu tô enxergando, pelo amor de Deus, confia em mim. Isso é tão triste, porque ele tá abandonando a própria cultura, né? Ele quer voltar pro Brasil, não é só dele fugir fisicamente, ele também tá abandonando o seu passado, quem ele é, né? E tem um álbum de fotos. Ninguém quer abandonar. Mas eu acho interessante que eles trazem um álbum de fotos, você vê que ele era um homem sorridente. Que, assim, ele e a esposa, né? Eles tinham uma vida muito boa, feliz e tal. Sim. E aí você coloca em contraste com esse homem que a gente encontra aqui ele já se perdeu. Né? Ele já se perdeu. A tristeza dos familiares. E falando em memória, assim, também, né? Tipo, de como as coisas vão mudando com o tempo, a Bárbara trouxe um outro filme que também é muito importante a gente trazer nessa conversa, que é o outro do Kurosawa, que é Rapsódia em Agosto, né? Que ele faz em 1991. Sim, tem um filme com o Richard Gere, feito por Akira Kurosawa. Gente, eu fiquei chocada quando eu descobri isso. Mas é. Por isso que... E aí eu queria ver justamente, tipo, na sua perspectiva, por que é interessante ele revisitar esse tema mais de tantos anos depois, né? 46 anos depois. Então, assim, o Rapsódia em Agosto, ele é basicamente um conto sobre uma família, sobre uma avó, que ela sobreviveu ao ataque em Nagasaki, né? Não foi em Hiroshima, foi em Nagasaki. E ela sobreviveu, mas o marido dela não. E aí, a partir desse trauma que ela vive, a família segue, ela tem filhos, ela tem netos, e os netos vão visitá-la, que ela não morava em Nagasaki, ela morava um pouco longe, e ela viu a explosão, ela viu no céu, né? Ela fala, assim, que o céu se iluminou, que ela viu um olho ruim, sabe? Ela fala, assim, de uma forma tão emocional, assim, é muito triste. E aí, basicamente, é isso, é um filme sobre memória, sobre revisitar o passado e não abandonar o passado, mesmo que ele tenha sido muito devastador. Então, os netos, eu acho muito bonito como os netos passam a respeitá-la quando eles ouvem o que ela tem a dizer. Uhum. Eles não têm noção do que foi aquilo. Eles visitam o local ali onde aconteceu tudo, mas eles não têm noção. Então, através dela, eles têm uma ideia do que aconteceu em 1945 e respeitam ela. E eu acho tão bonito, é o penúltimo filme do Kurosawa. Final da vida já. E um dado aqui interessante, foi o terceiro filme que ele fez com protagonistas mulheres, né? Porque a protagonista é a senhora, e foi só o terceiro filme da carreira dele, assim. Então ele é o penúltimo, e ele fechou, assim, com chave de ouro. Foi em 1991, e ele faleceu em 98. Então é realmente no final da carreira dele. Sim, total. É muito bonito o filme. Muito bom, foi uma ótima lembrança. Bom, e a gente então tem essa reação mais intimista, emocional, mas também, para puxar o nosso quarto elemento, tem a forma do Japão responder com uma forma ainda mais bombástica, mais intensa mesmo, essas emoções, que é com o Godzilla, ou se eu quiser ser pretencioso como o Guilherme Jacobs, Gojira. Pretencioso não, se quiser ser correto, Gojira. Sim, então, bom, Godzilla, né, ou Gojira, lançado já em 1954, e pelo Honda, né? Ishiro Honda, exatamente. 70 anos atrás, talvez o personagem mais reproduzido no cinema. Não tem outro personagem com tantos filmes na história da cinematográfica quanto o Godzilla, ou Gojira. E é um personagem que parece que a cada X anos retorna em muitas outras interpretações. Então, a gente está em 2024, 70 anos do Godzilla, com o lançamento de mais um Godzilla americano, Godzilla e Kong, o Novo Império. A gente teve há algumas semanas a vitória de Godzilla Minus One no Oscar. Aí sim, cara, como eu vibrei com essa, cara. Foi uma das mais legais. E acho que é impressionante a durabilidade desse monstro, dessa criatura do Kaiju, do Godzilla e tudo mais. E não é, pra mim, acidental que uma criatura que represente a bomba atômica esteja durando tanto. Porque o terror da bomba também dura tanto. A gente ainda vive num mundo capaz de se autodestruir de forma nuclear. A gente tá aqui, né? Esse programa existe por conta disso, exatamente. O Godzilla, pra mim, o filme original é um exemplo fantástico, assim, de combinar terror e ficção científica para você passar uma coisa pras pessoas. Acho que ele, apesar de ser um filme de, mais uma vez, 70 anos de idade, continua muito impactante hoje em dia. É um filme que tem um ritmo bom, que tem... Óbvio, os efeitos estão datados, mas a encenação é ótima. Então, mas estão datados, mas ainda assim eles são aterrorizantes, né? Perfeitamente. Porque, assim, eu fiquei muito surpresa com isso, porque eu achei que talvez eu não fosse ficar tão impactada, justamente porque eu tinha visto o Jane antes. Eu falei, caraca, não, é muito foda. E o Godzilla, pra mim, mostra de uma maneira muito, muito clara a questão que a gente comentou mais cedo, do Japão olhar pra bomba como essa arma mesmo. Porque, óbvio, é uma criatura que
traz a ideia da bomba, né? A explosão que sai da boca dele, a destruição dos prédios, etc e tal. E eles temem muito isso, né? E pra eles é como você olhar pra um trauma que nem tá curado ainda, uma cicatriz que nem cicatrizou. Então, foi 9 anos depois da bomba. Uma ferida ainda muito nova. Mas aí, pra mim, a parada que mais impacta nesse filme é o desespero deles, particularmente do Dr. Serizawa, que é um dos protagonistas do filme, quando a única solução para o Godzilla é uma outra arma, que é o destruidor de oxigênio. Isso aí foi o que eu demorei muito tempo pra ver. Eu vi esse filme pela primeira vez uns 2, 3 anos atrás, e aquele negócio, ouvi a vida inteira, Godzilla, bomba atômica. E eu pensei, legal, então o filme aborda isso, simbolizando a bomba atômica no Godzilla. E aí, quando eu fui ver o filme pela primeira vez, essa foi a parte que mais me pegou de surpresa, porque eu achava que era um negócio mais alegórico. E aí vem o Dr. Serizawa, que é o cientista que vai desenvolver a arma que pode derrotar o Godzilla, e ele vai explicitamente citar a bomba atômica, né? Porque é esse negócio, ele consegue desenvolver uma arma que é tão eficiente, mas ele abandona essa pesquisa porque ele viu que era uma outra arma que poderia causar destruição humana em massa se fosse usada pelos militares. Diferente do Oppenheimer. Né? Exatamente. Então, mas esse foi o ponto que me chamou a atenção no Dr. Serizawa, porque eu sinto que no paralelo que você faz com o Oppenheimer, ele toma decisões diametralmente opostas, né? Então, quando ele percebe que o único jeito de salvar a população ali é realmente usar uma segunda arma, ele usa a arma, mas ele queima todos a pesquisa dele e ele se mata pra garantir que, não vai acontecer de novo. Porque a memória de Hiroshima e Nagasaki tá presente. As pessoas estão no ônibus falando sobre isso. Aí chega um outro monstro com radioatividade em volta, que deixa marcas pelo caminho radioativas. Realmente é um gatilho. Então, para ele, é melhor se sacrificar a ter a chance de isso ser usado em outro contexto. Porque ele sabe que pode acontecer de novo. Porque é justamente os testes nucleares que trazem essa figura para a superfície, né? Exato. Então, a responsabilidade, a causa e efeito é muito nítida. Sim, e é muito doido ver, assim, também umas histórias de bastidores. Se você vai ver as artes conceituais iniciais do Godzilla, a cabeça dele ia ter um formato meio parecido com a do cogumelo da bomba atômica. Mas ainda lembra, esse que é muito doido. Tem uma cena específica pra mim, que é quando eles estão estão os repórteres todos ali esperando, e o Godzilla vai chegando. Tem uma hora que só aparece a cabeça dele. Aí realmente o formato parece. Aí eu falei, caraca, maluco, é igualzinho. Sim, total. E os efeitos práticos eu não acho que ficou datado, não, gente. Eu acho que muito pelo talento daquela equipe na época e pela inovação mesmo, porque foi inovador. E além de ser um dos primeiros filmes que aborda a bomba atômica e o impacto dela, né? Eu acho que é um grande filme. Não está velho. Não. Mas falando em ficar velho e atualizar também, se manter atual, é muito interessante ver como os filmes japoneses, especialmente nos últimos anos, sempre estavam tentando manter viva essa... Recuperar, né? Porque, beleza, você teve também 30 e não sei quantos filmes de Godzilla nos anos 70 e 80, alguns que não vão mais trazer tanto essa questão, outros vão ser mais galhofa, outros vai ter ele como um herói, de fato, mas aí você vai ter filmes como Shin Godzilla e Godzilla Minus One, que a gente pode falar um pouco mais detalhes sobre cada um, mas que vão, de fato, tentar recuperar um pouco desse lado do Godzilla original, né? E o Shin Godzilla, que é do Hideaki Anno, que muitos conhecem como o criador de Evangelion, né? E que é um negócio, assim, que também consegue trazer não só a temática, mas também de trazer umas cenas assim que te deixa muito de queixo aberto pela qualidade dos efeitos visuais e tudo mais, quando ele usa o respiro atômico dele na cidade, assim. E agora uma coisa que eu tava vendo justamente, uma coisa que eu não peguei tanto, assim, e que eu achei interessante é os paralelos com Fukushima, né? Eu não tinha pensado 100%, nisso. O desastre natural de Fukushima, que também é uma coisa radioativa, obviamente não uma bomba, né? Mas veio de uma questão de uma usina, mas a questão da água entrando na cidade, da cidade sendo atacada agora pelo mar mesmo, e o Godzilla, desde o primeiro filme, tem essa ideia de vir do mar também, que é interessante, e o Shin Godzilla traz essa nova versão. O primeiro filme é uma analogia direta para a bomba atômica. E os mais recentes que estão recuperando essa visão, e eu não acho que é um acidente que ela venha depois que começou o Godzilla mais americanizado a ficar bem mais popular em Hollywood também, eles não só recuperam a ideia do Godzilla como uma força aterrorizante, como eles mais uma vez enxergam nele a oportunidade de tratar de outras facetas
da sociedade japonesa. Óbvio, ainda há o paralelo com a bomba, isso nunca vai ser removido do Godzilla. Mas o Shin Godzilla também tem um paralelo com Fukushima, e mais além, por ser o Wano, que é um cara que gosta de falar de questões espirituais, religiosas, existenciais, cara, o Godzilla nesse filme é a morte encarnada, a destruição, o fim encarnado, assim. Dá medo. Pra mim, é o seu filme mais assustador. Eu acho o melhor filme do Godzilla. Acho o mais assustador. E outra coisa que ele faz é detonar a burocracia japonesa nesse filme. A demora para respostas, a dificuldade, às vezes, em tomar uma decisão. As estratégias, né? A falta de estratégia também, até eu diria. A falta de estratégia. A preocupação em criar uma estratégia cria essa falta de estratégia. E mais cedo a gente falou sobre, né, como que os japoneses reagem às coisas, como que eles respondem à questão da bomba, e é quase como se o Wano estivesse dizendo, gente, não adianta você tentar ser organizadinho e ter aquela honra e aquela responsabilidade diante de uma coisa que é a destruição. Aqui a gente precisa ser rápido, colaborar. E assim, o filme termina, teoricamente, com uma vitória sobre o Godzilla, mas com a sombra do que poderia vir depois. E a imagem final desse filme é um negócio que, quando entra na sua cabeça, não sai nem tão cedo. Porque ele fica... É uma cena final extremamente aberta a interpretações, né? Mas que tá justamente tentando pensar o que vem... O que é que viria depois, né? O que vem depois de uma coisa que a gente achava que seria impossível e tão... né, inimaginável como uma bomba atômica, como um desastre desse assim. Então é um negócio muito louco. Gente, agora, e outro final aberto é o de -1. Então, eu posso achar justamente o -1, porque o -1 já vai para uma direção muito interessante, que é não só resgatar esse simbolismo atômico, mas voltar para o período histórico, porque o Godzilla -1 se passa justamente logo após a Segunda Guerra Mundial, e a gente então tá vendo o país ainda se reconstruindo, com muito medo, fisicamente, e emocionalmente, né? E aí, então, quando você acha que eles estão conseguindo, né, dar seus primeiros passos de novo, aí vem essa nova ameaça que é o Godzilla. E uma coisa que eu acho muito fascinante no Godzilla -1 é que ele é um dos pouquíssimos filmes de Godzilla que consegue criar uma história humana, de drama humano, que funciona de verdade. Porque na maioria dos filmes do Godzilla, você tá tipo... Tira os humanos, não quero ficar vendo história de divórcio, não quero ver ficar tipo, não, me deixa em paz, eu quero ver menção direta eu quero ver mais o protagonista. Exatamente. E aquela moça, nossa, aquela relação dos dois é tão bonita. Eu acho tão triste, né, quando ele volta da guerra já sentindo super culpado, né, porque ele é um piloto kamikaze ali que não faz a missão dele, ele volta a ver tudo destruído, né. Exatamente. Esse ponto da Bárbara é muito importante a gente falar. Porque, por exemplo, se no Shin Godzilla ele representa a morte de um nível assim, bem espiritual, bem tipo, existencial mesmo, no Godzilla -1, além da questão da bomba, que tá muito presente, até na explosão lá do bafo atômico dele, que é literalmente a nuvem de cogumelo, o Godzilla é uma representação da morte na cultura japonesa nesse filme. Que o Japão lida com a questão da morte há séculos, e particularmente a morte voluntária. A ideia do seppuku lá dos samurais quando eles cortam a barriga. Na Segunda Guerra Mundial isso volta com os pilotos kamikaze. E aí mais uma vez tem aquela questão da honra japonesa. Se você não se matou, você é desonrado. Isso. E o final do filme é um grande argumento a favor de não vamos resolver com outra arma que também vai custar a vida e custar um suicídio. Vamos resolver valorizando a vida. Eu acho que o filme tem essa menção de valorizar a vida dentro da cultura japonesa, dentro desses anos e anos de Godzilla e anos de morte no Japão. Cara, é uma mensagem poderosíssima pra mim. Ele conseguir resistir, né? Exatamente. E é muito doido, porque é um sinal de que, apesar de ser um personagem com décadas de existência e eles estarem trazendo um resgate, né? Eles ainda conseguem encontrar novas ideias, novas mensagens e novos dramas para abordar, e o que demonstra a riqueza de reflexões e de subtemas que esse tema do trauma da bomba atômica pode trazer, que parece ser de fato, a gente acha que pode ser um negócio que vai ficar esgotado e eles conseguem encontrar novas, porque a memória vai sendo alterada e as emoções vão sendo alteradas, o resgate histórico, a forma como a gente enxerga, como a gente respondeu antes e como a gente responde agora, tudo isso vai mudando, então sempre tem a possibilidade de encontrar algo novo para dizer, apesar de ser um resgate também. Eu só queria adicionar que veio uma reflexão durante o episódio, que eu acho tão bonito como o cinema, ele cria uma narrativa tão bonita pra gente ver em retrospecto, né? A gente tem aí o Godzilla em 54, que é super macro. A gente tem o Anatomia do Medo, que é muito micro. Você entra ali na mente do personagem um ano depois, em 55. E aí, em 91, a gente vê aí esse penúltimo filme do Kurosawa, que é literalmente uma revisita ao passado e a afirmação de que não se deve esquecer
o passado, não deve se honrar a memória, mesmo que ela seja muito triste e esteja machucada até hoje. Eu acho tão bonito como o cinema fala, né? E é uma reflexão que só o tempo também pode trazer, né? Assim, eu acho que é muito sintomático que o Kurosawa faça esse resgate justamente de olhar para um outro jeito, né? Olhar, em particular, com a ideia de novas gerações. Isso, assim. E com 2 personagens dos 2 filmes dele, são 2 adultos que estão sofrendo muito mais do que os mais jovens. Cara, isso é tão... me pega muito, assim. É muito triste. E bom, vocês já tocaram um pouquinho assim por alto, né, na questão do Godzilla ser transplantado para o cinema de Hollywood. E isso é também muito importante da gente debater, porque primeiro soa uma ideia muito errada, né? Você pegar o personagem que é a grande representação do trauma e aí isso ser cooptado pelo cinema do país que causou esse trauma. E não à toa isso vai criar justamente versões americanas do Godzilla que até hoje muitos de nós criticamos justamente porque se perde muita coisa nessa transplantação. Muda né? a essência. Muda a essência. Porque, tipo, se você pega, por exemplo, o filme do Roland Emmerich, né, de 1998. Assim, quando eu vi criança e não sabia de toda essa contextualização, filme divertido, de destruição. Eu tava falando pra vocês agora há pouco que eu tinha um bonequinho desse Godzilla do Roland Emmerich e tal. Mas aí quando você vai rever o filme, já sabendo como é o Godzilla original, sabendo de toda a história, aí você vê que eles basicamente só pegaram, tipo, é um dinossaurão, né? Você estava até fazendo um contexto interessante que eu não tinha feito, né? Que o Godzilla de 98 hoje em dia não é mais reconhecido como Godzilla, ele é reconhecido como Zilla. E ele foi colocado num filme chamado Godzilla Final Wars, um japonês, dessa época do Godzilla mais galhofa do Japão, literalmente para levar uma lapada do Godzilla japonês. O que é ótimo, porque é a resposta da resposta da resposta, é a tréplica, né? Assim, porque... E, cara, você fez essa menção de 98, que hoje em dia eu acho que é um filme bem fraco mesmo. Eu sou muito fã do Godzilla 2014, do Gareth Edwards, mas fã pela construção de imagem do cara, que eu acho que ele sabe filmar elementos gigantes pisando nas coisas de um jeito como poucas pessoas fazem, e porque ele é um bom filme de destruição. E, cru, né? E não tem problema a gente gostar de um filme de destruição, isso é um gênero hollywoodiano que muitas vezes é bem feito, existem bons filmes também assim. E não é que o Godzilla americano, por tabela, é algo que gera um filme ruim. Eu acho que esse 2014 eu menciono como principal exemplo. O 2, O Rei dos Monstros, é péssimo. É impossível. Péssimo. Eu quero ver a Mari falando desse aí. Porque... Não, é revoltante esse filme. Agora eu vou fazer meu momento de revelar. Eu não vi ainda esses Godzillas assim. Então, eu vou ver pelo interesse histórico, mas Mari... Não, é porque assim, como que eu posso dizer? Ele não é nem um filme de destruição, ele não é nem um filme de monstro, ele é a história de um casamento... que realmente você subaproveita todos os outros personagens. Ele é revoltante, Max. É isso que eu quero dizer. Ele é horrível e Arthur Eloy... Tudo que tem de errado. É isso. Não, é horroroso. É horroroso. Mas o que me pega nesse filme, assim, tendo realmente feito essa caminhada de 54 até aqui, é essa ideia de que, pelo menos nos filmes americanos, fica os monstros somos nós, né? Praticamente. Que o monstro não é o Godzilla. Eles tentam vender muito essa humanização. Ele é um herói. Que o Godzilla, no caso, tá certo. E isso passa muito por uma ideia de ressignificar a bomba e ressignificar a energia nuclear que o cinema americano faz desde que jogaram a bomba. Mari, sobre essa ressignificação que os americanos fazem, acho que vale a pena a gente também mencionar que houve uma reconstrução de imagem do Godzilla também no cinema japonês, onde ele vira um defensor da Terra contra forças alienígenas e tudo mais. Um rebranding. Perfeito. Um rebranding do Godzilla. E por mais que isso aconteça no cinema americano, a gente tá vendo agora o Godzilla e Kong, é essa fase mais galhofa, do Godzilla lutando e qualquer peso que existia no filme do Gareth Edwards, que começou esse universo da Legendary, não existe no Godzilla vs Kong. Agora é Power Rangers, agora é Vingadores, agora é, sabe... É tipo o universo Marvel mesmo. Exatamente. Mas acho que isso revela onde a significação americana é diferente da japonesa. A significação americana tem que colocar o personagem como herói. Porque o cinema americano é mais voltado para heróis, para o homem que tá ali salvando o mundo, de super-heróis a agentes secretos, a soldados, a policiais, ao que for. E essa abordagem também vai para o Godzilla. Eu sei que nos filmes japoneses o Godzilla ainda estava ali lutando também, eventualmente, contra, sei lá, o Ghidorah, em alguns filmes desses que o Max mencionou, nos anos 70, 80. Mas é diferente para mim quando vai para os Estados Unidos, porque ele tá agora dentro de um cinema
que é essa coisa mais heróica. E, cara, eu me diverti com Godzilla vs Kong, admito. Eu também. Me diverti. Eu acho que, assim, eu concordo com o Jacobs, que ele fala que não é porque é norte-americano que é ruim, não é isso, mas eu acho que muito se perde culturalmente. Totalmente. Então, assim, as novas gerações que nunca viram o Godzilla de 54 e vão ver, se deparam diretamente com o Godzilla vs Kong, a pessoa não vai entender o contexto. E quando ela entender o que é exatamente da onde surgiu, aí que a gente entende que se perde. E por isso que eu acho que é tão incrível que a gente não tá... Que a gente ainda tem filmes novos japoneses também do Godzilla e que fazem muito sucesso. O Godzilla Minus One foi considerado um grande sucesso de bilheteria internacional. Exato. De crítica também. De crítica, e ainda mais agora ganhando o Oscar, é uma coisa que também ajuda a dar mais visibilidade ainda. Então, eu também acho que é uma coisa que me dá uma certa esperança de que a gente vai continuar mantendo essas duas perspectivas, e a perspectiva japonesa sempre sendo um contraponto para que o Godzilla não seja sempre visto pela grande parte do público como só essa coisa mais... bicho grande que... bicho grande que destrói coisas. E, cara... desculpa. Não, pode falar. Eu acho interessante, é meio controverso, porque o Godzilla, ele é um produto norte-americano ou japonês? Ele é japonês. 100%. Só que os Estados Unidos tomou pra si, como se fosse um produto próprio. Eu vou até admitir pra vocês, a gente tá gravando esse episódio dentro da época que o Godzilla e Kong agora tá sendo lançado. O efeito do Minus One em mim foi tão impactante que o meu interesse em Godzilla e Kong foi lá pra baixo, sabe? Lá pra baixo mesmo, de tão bom que foi o Minus One. Mas, quem sabe o cinema americano com Godzilla tá nessa passagem da ressignificação, o japonês também mudou e eventualmente retornou para o terror, para o horror, para o Godzilla simbolizando ali alguma coisa. Quem sabe os Estados Unidos também façam isso, se bem que os Estados Unidos já tem uma história muito longa de ressignificar a bomba. Exatamente, porque vale lembrar que enquanto no Japão você estava tendo os cineastas, os artistas japoneses, né, lidando com essa bomba, com esse trauma, lá nos Estados Unidos, enquanto isso, lá nos Estados Unidos corta, né, assim, você estava tendo cineastas e diretores fazendo filmes sobre a bomba, mas para mudar um pouco o jeito que ela era representada, né, então você vai ter filmes que vão também trazer uma ideia de monstros radioativos para dar uma fugidinha assim da bomba, você vai ter filmes que vão fazer um pouco de propaganda para mudar como as pessoas devem se relacionar com a ideia da bomba, você vai ter, pasmem, criação de heróis. Opa! Quem diria, né? Heróis radioativos, vai ter heróis para salvar o mundo da bomba e heróis americanos, né? Mas isso é tanta coisa para explorar e tantos detalhes, tantos filmes, que isso vai precisar de um seu próprio episódio. Pois é. E só para fechar, acho que a visão norte-americana do Godzilla vem muito porque eles não viveram isso na pele. Então eles vão fazer um espetáculo porque é só o Japão que realmente viveu isso e entende a grandiosidade da guerra nuclear para eles. Mas os Estados Unidos, ele vê de longe como se fosse, né, com uma certa distância. Então, assim, vamos lá, vamos fazer entretenimento, apenas entretenimento. Sabe? Exatamente. Mas então, como a gente vai ver como os Estados Unidos fizeram isso, né? Isso aí a gente vai ver no próximo episódio do Quinto Elemento, sobre como os Estados Unidos ressignificaram a bomba com o cinema deles. Antes da gente encerrar esse episódio, ficou faltando um elemento de novo, vocês separaram? Ih, foi só 4, né? Foram só Quem 4. diria? Então, assim, você aí de casa, por favor, deixa aqui nos comentários o que mais você gostaria que a gente falasse sobre a abordagem japonesa enquanto memória, enquanto crítica, enquanto resgate cultural. Conta aqui pra gente que a gente responde nas redes sociais do Omelete. E a gente volta muito em breve falando da ressignificação da bomba atômica. Exatamente. A gente se vê no próximo episódio na semana que vem. Tchau, gente! Tchau!